Bom, boa noite a todos aí. A gente vai dar continuidade ao tema que nós estávamos elaborando na semana passada, né? A gente estava vendo sociologia de gênero, tá? Então a gente vai continuar agora com o papel da mulher na sociedade, tá? Então eu vou pedir licença, né? Porque eu não sou mulher, tá? E muitas vezes a gente pode falar alguma coisa mal explicada, tá? Não quero me passar como mulher também, então acho que é impossível para um homem poder entender totalmente uma mulher, do ponto de vista tanto de gênero, quanto do ponto de vista social, político, econômico, tá. Na minha opinião, a sociedade ela é totalmente injusta com as mulheres, tá, isso é um aspecto histórico, a gente pode levantar isso aí, ah, em todas praticamente todas as sociedades, as mulheres sofrem, muito e acabam tendo uma, como que a gente pode dizer assim, uma qualidade que elas deveriam ter, elas deveriam ser mais respeitadas, tá. Então elas não são respeitadas, acho que da forma como elas deveriam ser totalmente, tá. Vamos lá então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como que já tá, fazer aquele trâmite nosso, né. Só um minutinho, tá aqui já tô no ponto, vamos lá. Aqui, deixa eu fazer aquele esqueminha que a gente já está acostumado, que é a transição, opa, porque senão não muda de faixa para vocês aqui. Bom, pessoal, então o tema da aula de hoje é a mulher na sociedade contemporânea, tá? É um tema que acho que as meninas podem me ajudar bastante. Se eu começar a falar groselha, vocês me interrompem, podem brigar comigo, tá? Então vamos lá. Hã, no dia 3 de junho, né, algumas cidades da América Latina, de 2015, desculpa, reuniram-se milhares de mulheres em marcha como forma de protesto pelos feminicídios que ocorriam nesses lugares, né. A marcha capitaneada pelas argentinas, mulheres argentinas, ganhou o nome de Nenhuma Menos, né, Nenhuma Menos, uma forma de dizer que nenhuma mulher seria vítima de assassinato por conta única e exclusiva de sua condição de gênero, tá. Então a gente sabe, né, a gente viu semana passada que o gênero é algo ainda muito discutível na sociedade, tudo bem? Essa discussão, ela vem de um contexto histórico, né, porque através de um processo de desenvolvimento, a gente pode dizer que até um processo de amadurecimento social, né, a gente pode dizer que a sociedade hoje em dia é muito mais madura do que há décadas atrás, do que há séculos atrás, então nem se conta, tá? Então através desse processo de amadurecimento da sociedade, as mulheres elas perceberam que elas têm um papel de destaque na sociedade, tá? E que se a sociedade é o que é por conta das mulheres. Então elas querem agora serem, creditadas por toda essa importância que elas têm na sociedade, tá? Ao final da década de 70, né, elas iniciaram um protesto na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, pedindo por informações sobre os seus filhos desaparecidos, né, as mães de Maio, né, que ficaram conhecidas. Hã, Foi durante a ditadura militar argentina, tá, porque muitos filhos delas haviam sido, perseguidos, muito executados, muito dados como desaparecidos, e elas queriam pelo menos saber onde eles estavam, né. Então, esse movimento das mães da Praça de Maio deu origem também às avós de Maio, né, mulheres cujas filhas sequestradas pelo regime militar estavam grávidas ao tempo de suas prisões e que jamais haviam recebido qualquer notícia do destino dos seus netos, tá. A gente já estudou ano passado um pouquinho, né, quando eu era professor de vocês de história, sobre a ditadura militar no Brasil, regime militar. E a gente sabe que as torturas elas foram, algo monstruoso e ela afetou tanto homem quanto mulheres, tá. Muitas pessoas estão desaparecidas até hoje, né. A lei da anistia ela colocou uma pedra em cima da situação, mas ela não resolveu a questão. E isso também ela acabou se repetindo em vários outros países da América Latina. Um exemplo que eu posso dar para vocês, depois quem puder, é assistir o filme da Zuzu Angel, que conta a história, né, da estilista, né, que muito famosa na década de 70, que ela começa a lutar pelo direito de, pelo menos, poder enterrar o filho que foi perseguido e executado durante o regime militar, tá. É um filme muito legal, muito bonito, conta um aspecto histórico muito legal da força que a mulher pode ter dentro da sociedade, tudo bem? Bom, continuando, voltando lá.
Bom, hoje em dia, né, uma das maiores conquistas que talvez as mulheres ganharam nos últimos anos, né, foi a capacidade de se expressar de forma unilateral. Então ela não precisa mais, que um homem assuma responsabilidades para ela, né. Hã, Hoje em dia, cada ano, cada década que passa, a mulher começa a ter cada vez mais espaço, e o feminicídio agora é um crime, hoje em dia, mais do que justificado. Tá? E uma pessoa pode ser presa, pode ser, julgada e pode ser sentenciada por esse crime, tá? Por que que eu estou falando isso? Se a gente voltasse há mais ou menos 100 anos atrás, o marido ele isso no Brasil, o marido ele tinha total controle sobre sua esposa, sobre suas filhas, ele decidia, por exemplo, até com quem as filhas iam casar, né. Eu até brinco muitas vezes com as meninas aí, às vezes, falo: "Imagina os pais de vocês decidindo com qual garoto vocês deveriam casar", se intrometer na situação. Eu ainda sou da época que a gente tinha que pedir para o pai lá, para o pai da garota e poder só um minutinho, espera aí, tá? Desculpa aí, voltei. Eu sou do tempo ainda que tinha que ir lá na casa do pai da namorada e pedir para poder namorar, tá. Eu sou um pouquinho velho, né, todo mundo sabe disso. Mas hoje em dia é uma coisa que, assim, por exemplo, eu não imagino minha filha daqui a 5, 6 anos, minha filha tem 10 anos agora, um garoto chegar aqui em casa para pedir permissão para namorar com a minha filha. Eu já não me imagino assim, eu não sou um cara tão retrógrado assim. Basicamente ela vai chegar: "Ó pai, tô namorando, eu vou apresentar meu namorado pra vocês", não é tipo aquela coisa: "Eu posso namorar?", acho que as meninas não ficam: "Pai, mãe, conheci um garoto legal assim, assado, posso namorar?", né, "Posso", porque você sabe, principalmente pai, não vou mentir, é muito ciumento com a filha, ele tem um ciúmes que é o ciúmes da proteção. É um ciúmes muito natural. Acho que todo pai tem, os pais devem ter que ter conversa com as filhas aí, principalmente, tem aquela ideia da proteção, tá. Então você quer saber com quem ela está se relacionando, se é uma pessoa legal, que respeita, que é educado, que tem um projeto de vida, né, que é aquelas coisas que você quer o melhor para os seus filhos no futuro próximo. Então tem essa certo ainda. Mas, falar assim: "Ah, nossa, vou ver com meu pai se eu posso ainda", né. Hoje em dia as meninas têm já essa liberdade de falar: "Ó, vou não vou pedir, vou avisar para meus pais, e assim, assado". Claro que tem aqueles pais que são mais carrancudos, né, um pouco mais não liberais, mas eles acabam cedendo com a época, né, que tipo aquela coisa, se a gente liberar demais, acaba achando que pode fazer o que quiser da vida e não é bem assim ainda, né, então isso aí já é outra situação, tá. Mas aí é aquela ideia que as mulheres sofrem mais, né, as mulheres têm uma dificuldade maior de ter liberdade. E aí a gente está falando de uma coisa de afeto. Tá? Então imagina no nível econômico, no nível, profissional, no nível cultural, tá? Numa sociedade, porque a sociedade brasileira, ela ainda é muito conservadora em relação ao papel que a mulher deve ter na sociedade, tá? Isso a gente não pode falar: "Não, no Brasil hoje em dia a mulher pode fazer o que bem entender". Não, isso é uma coisa que a gente vai estar exagerando se a gente falar, tá? Tem muitos ainda contextos sociais que devem ser ainda, eh ultrapassados, né, melhorados, tá? Muitos preconceitos devem ser quebrados, muitos estigmas ainda devem ser, tirados de lado para ela poder alcançar, de fato, essa liberdade total, tá? Bom, continuando, bora lá. Hã, bom, tá. Bom, vamos lá, ai, essa tela é um pouquinho chata. Deixa eu ver aqui para o lado, fica melhor. Bom, a primeira refere-se aos meios empregados. Há uma grande diferença numérica quanto à morte causada por arma de fogo no que se refere aos homicídios femininos e masculinos. Então, por exemplo, os homens sofrem muito mais com armas de fogo, tá? Mulheres, quando são agredidas muitas vezes na força física, né? O homem acha que só a força física dele em si já é motivo dele achar que ele pode mandar numa mulher. B, a segunda diz respeito ao vínculo do agressor com a vítima, né? A grande maioria das mortes é causada por pessoas com quem a vítima possui ou possuía uma relação de afeto, tá? Marido, noivo, namorado, companheiro de vínculos atuais ou desfeitos quanto da morte, né? Uma coisa muito importante também é assim, gente, ninguém é dono de ninguém, né? Uma coisa que todo mundo está aprendendo aí mais ou menos na prática. Se tem um namorado, ninguém é dono de ninguém. Você tem um compromisso com a pessoa, mas não quer dizer que você tem que mandar na pessoa, a pessoa mandar em você. Claro que depois que casa, tudo muda,
né, o homem e a mulher passa a mandar na vida dele. Mas aí depois que casa, quando é namorar, ninguém é de ninguém, tá. Eu sempre deixo bem claro, até na frente da minha esposa, ela vai ouvir, depois ela vai me dar esculacho. Minha esposa manda em mim, né, e tudo, aí ela fica: "Mas eu não mando em você", eu falei: "Tá vendo? Você tá gritando comigo, quer dizer que você manda comigo". Então a gente fica brincando, ela fica meio estressada às vezes. Mas é verdade, ninguém é dono de ninguém. Eu sempre coloco um exemplo que a minha esposa fica, que ela gosta muito. Quando a gente estava namorando, eu viajei, e ela me ligava de 5 em 5 minutos, eu falei: "Ó, não adianta você ficar me ligando". Aí ela tipo: "Ah, mas você vai sem mim", eu falei: "Vou, eu não vou deixar a minha vida de fazer algo que eu gosto, porque você não quer fazer. A gente é namorado, a gente quer casar, tudo, mas não quer dizer que você vai mandar em mim", né. E assim, ela foi perdendo um pouco essa estigma. Hoje em dia, por exemplo, eu vou para os meus shows de rock, ela não gosta muito, né. E eu saio, às vezes vou no cinema, vou comer uma coisa no shopping, ela não fica aquela coisa: "Nossa, ele tem que estar, tem outra mulher, tem isso". Hoje em dia já está uma coisa muito mais flexível. A mesma coisa, às vezes ela liga para mim: "Ó, vou na casa de uma amiga minha, vou tomar um café com ela lá, vou trocar uma ideia". Chegou essa maturidade, que eu acho que é o interessante do relacionamento. Eu tenho minha esposa confia em mim, ela confia, eu confio nela também, e ela tem liberdade. A gente tem um vínculo afetivo, não um vínculo de poder. Isso que é o legal. As pessoas confundem isso. O homem não pode ter um vínculo de poder sobre a sua mulher, tá? É um vínculo afetivo, né? Muitas vezes vocês podem ver isso até em outros casais. Isso se torna um abuso de poder, tá? A gente chama do machismo. O machismo surge aí, quando o homem acha que só porque ele tem uma namorada ele pode dizer o que ela deve ou não fazer, tá. E aí vira um romance tóxico, né, um relacionamento tóxico, que você vê como a pessoa é submissa à outra por questões de gênero, tá. Então é bom, às vezes, até as meninas, que acho que isso é mais comum entre as mulheres, ficar bem esperta, porque e conversar com as meninas, e não ter medo de se expressar, de se libertar, porque muitas vezes você fala: "Não quero mais, pronto, acabou". Eu costumo até brincar com algumas, até falei com a Gabriela Zona esse dia, falei: "Mas relaxa, acabou o namoro, tem um homem não vai faltar para namorar. Tem aquela dor de cotovelo durante uma semana, aquela chatice, mas depois vai passando, a cabeça vai ficando mais leve, você vai vendo que existe vida após fim de relacionamento, ou às vezes volta também com o namorado, com a ex-namorada, e a vida continua", né. Aquela coisa que vai estressando, ficar presa a pessoa, acho que é uma coisa meio já ultrapassada também. Bom, voltando lá para os segundos aspectos do feminicídio, tá. A segunda diz respeito, já falei. A terceira condiz a idade das vítimas. Observou-se uma tendência de que a faixa de risco de homicídio tem se concentrado nas porções mais jovens da população, tá. E hoje em dia isso é aquela coisa da retrocidade. Hoje em dia a mulher quer ser mais livre, e muitas vezes o homem não aceita. Então, quando ela expressa essa liberdade, o homem expressa a sua agressividade. E aí acontece muitas desses, crimes. Gente, eu não estou falando que a culpa é da mulher, a mulher tem que continuar assim mesmo, tá? A culpa não é da mulher, a culpa é do homem. Tá? O homem não pode achar que só porque ele casou um dia com a mulher, ela sempre vai ser dele, tá? Isso é uma coisa idiota. Eu mesmo, para mim, isso é irracional, é uma doença, tá? Bom, continuando, né? Por conta desse contexto, os movimentos sociais que se dedicam à luta pelos direitos das mulheres defenderam e ainda defendem com veemência que o crime contra a mulher seja um crime tipificado, com regras e punições próprias. Então, por exemplo, muitas vezes o feminicídio lá, por questões afetivas, é visto só como uma questão de violência, quando ela poderia ter sim um agravante, é isso que eles estão querendo dizer. E ter uma lei mais específica para conter esse tipo de crime, porque muitas vezes é um crime que não tem punição, uma punição pesada, e ele acaba incentivando quem comete esse tipo de crime a continuar fazendo esse tipo de crime, tá. Exemplo desse processo é a instituição de ministérios, né, tem o Ministério da Mulher, né, da Família, hã, secretarias e conselhos direcionados a políticas para mulheres, e a criação de planos, programas e políticas nacionais de igualdade de gênero. Paraguai, Brasil, Argentina, França, Honduras, República Dominicana, Equador, Chile, Bolívia, Colômbia, Nicarágua, Venezuela, são os países que adotaram uma agenda voltada para o gênero nos últimos anos, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, para vocês aqui um gráfico, feminicídios ao ano, que está do lado direito. A proporção de crimes registrados como feminicídio cresce em relação ao total de mulheres assassinadas no país. Por exemplo, lá, feminicídios, 1.314. Só que no total teve 3.739 homicídios de mulheres,
tá? Só que se a gente comparar com 2017, houve um aumento. Então, por exemplo, começa-se a encarar esses crimes de uma forma mais correta, que é o feminicídio, não como só violência gratuita, certo? Opa, fiz errado, apertei o botãozinho errado. Voltando, o que eu quero fazer? Cadê? Aqui, tô apertando errado. Agora vai. Bom, vamos lá. Meu Deus, sem querer de novo. Foi falha no engano. Pronto. Ó, então vamos lá. O que que deve ser feito, né? A institucionalização das pautas femininas e das mulheres por meio da elaboração, implantação, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas às mulheres que estejam em grupos específicos relacionados à raça, sexualidade e faixa etária, bem como a organização parentada dos poderes executivo e legislativo. 1. A constituição de mecanismos e órgãos executivos de coordenação e gestão de tais práticas na esfera federal, estadual e municipal. E 2, os resultados oriundos da institucionalização das políticas com o surgimento de fóruns, redes femininas e ONGs, que são influenciadas tanto pelas redes de comunicação transnacionais e femininos, como pela Agenda Internacional das Mulheres. Uma nova estrutura para a atuação do feminismo em uma perspectiva trans ou pós-nacional. Tá? A ideal é transnacional. Né? É, esse é um crime que tem que ser combatido de forma mundial. Tá? A gente não pode olhar só para as mulheres no Brasil, nós temos que olhar como mulher como um gênero, né, que cresce, que tem um poder social muito grande e deve ser respeitado esse poder social em grau mundial. Não adianta a gente achar só no Brasil. Tá? É claro que quando a gente analisa país por país, a gente, igual eu falei alguns momentos atrás, tem países que as mulheres têm mais liberdade, tem países que as mulheres não têm liberdade nenhuma, né? Aqueles países com contextos islâmicos muito agressivos, né? Que leva o conservadorismo, né? O radical ao extremo lá, que a mulher não pode nem sair à rua sem permissão do seu marido, é uma coisa assustadora, tá? A ideia que eu pego é assim, por exemplo, será que a mulher que está nessa sociedade, mesmo ela sendo uma pessoa que acredita naquela religião, ela aceita aqueles termos? Aquela rigidez e acredito em todos aqueles termos, porque é isso que às vezes eu fico a pensar. Por quê? Quase todas as sociedades religiosas são sociedades extremamente machistas, patriarcais, e existe essa ideia de enquadramento da mulher, né? De tentar limar a mulher, controlar a mulher e tornar ela como se fosse um objeto que é controlado pelos homens. Tá? Será que as mulheres não queriam também reformas? E isso que é o complicado, porque nesses tipos de sociedades, muitas vezes só o fato da mulher se expressar já gera uma punição. E as mulheres ficam meio sempre cercadas pela violência e isso afeta a capacidade delas de poder reagir. Bom, uma nova estrutura para a atuação do feminismo em uma perspectiva. Ah, já falei, né? Vamos lá, então, agora para o próximo slide. Bom, Lei Maria da Penha, né? Coloquei ela aqui, os principais pontos dela, tá? Conheça seus direitos e medidas de proteção. Então, por exemplo, lá contra violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial. Então, não existe só um tipo de violência contra a mulher, tá? Todo mundo fica naquela esfera mais conhecida, que é a física e a psicológica. Então, por exemplo, esses relacionamentos tóxicos é uma violência psicológica, tá? Porque a mulher ela fica tão atrelada ao seu parceiro que ela acha que ela não consegue sobreviver sem ele. Então, é uma violência psicológica. Violência sexual, estupros, né? Caso Dani Alves, achar que pode ir em outros lugares fazer o que quer porque tem dinheiro. Então, se ele é culpado, ele tem que pagar o crime e pronto, acabou. Eu sou diferente de. Ah, ele foi jogador do São Paulo. Dane-se. Ah, violência moral. A violência moral é o machismo mais popular. Então, por exemplo, eu acreditar, por exemplo, lá na escola, das 2 escolas que eu dou aula, todas as minhas superiores de cargo na escola são mulheres. Tá? No estado lá tem a diretora, tem mais 2 vice-diretoras e 2 coordenadoras. Depois vem os professores. Lá na escola tem a Vânia e tem a Jéssica. Né? Não, aí eu só porque sou homem achar que eu moralmente tenho mais capacidade que elas. Né? Então posso, por exemplo, desacatar uma ordem que elas me dão.
né, dependendo da situação, eu vou acatar e pronto, acabou, não eu posso discutir aquela ordem com elas, eu posso debater aquela ordem com elas, mas não quer dizer que eu não deva cumprir, tá. Então isso é uma violência moral, tá. Isso nossa, se soubesse como isso acontece, já vi tanto isso em vários lugares, principalmente mais em escola, por exemplo, o pai que chega muitas vezes lá com problema com o filho, a diretora chama o pai, quer discutir, quer debater com o pai acha que não respeita porque é uma mulher. Aí às vezes a diretora tem que levantar a voz. Tem às vezes que as diretoras costumam ser bem bravas, quando os professores os pais faltam com respeito. E aí é quase sempre quando vem aqueles pais mais, ignorantes, costuma estar um professor perto também, né. Aí vocês sabem que aí um homem perto de outro homem, ele respeita mais do que uma mulher, por incrível que pareça, que eu acho uma idiotice também. Então, por exemplo, com o homem ele fala macio, com a mulher ele quer se crescer, tá, isso é violência moral. Bom, voltando lá, hã violência patrimonial, né, que é, por exemplo, parceiros que querem comprar a parceira, né, acha que por ele ser o o financeiramente poderoso da família, ele poder fazer o que bem entender, tá. Aqui nós temos as medidas protetivas, que é afastamento do lar, né, proibido de se aproximar da mulher, né, que é aquela ideia de você não ficar tantos metros, não lembro quanto, proibido de frequentar os mesmos lugares, proibido de manter contato e pensão alimentícia obrigatória, que é no caso da dependência da mulher, muitas vezes, tá. Hã, bom, vamos ver aqui, acho que está acabando já. As pautas dos movimentos feministas não se restringem a questões do feminicídio, tá. As estatísticas são unânimes em mostrar a discriminação contra a mulher no ambiente do trabalho e os salários mais baixos em relação aos homens para o exercício das mesmas posições são evidências disso. Pelo menos a minha profissão, né, que é a educação, homens e mulheres têm paridade, tá, e eu acho isso muito bom, mas em outras profissões isso não acontece, porque vai muito de empresa para empresa, tá. Inclui a defesa da igualdade dos sexos, tá, então a diferença sexual não pode ser levada em conta na hora das discussões, em especial a igualdade política e econômica, tá, para quem não sabe, menos de 10% lá dos parlamentares são mulheres. A garantia da mesma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional e o fim do domínio masculino sobre a família. Estava até tendo uma polêmica essa semana aí, né, porque tinham criado a lei que tinha que ter um aumento da participação feminina no Congresso. Só que quando veio as eleições, os partidos políticos não respeitaram essa lei. Então, poucas mulheres, foi mais mulheres que na última eleição, 2018, mas não alcançaram o patamar deles, acho que em torno de 25% ou 30%, não vou lembrar, mas acho que era um terço, 33%. Ficou em torno de 18, 20%, uma coisa assim. Então eles, estava o governo atual tentando mexer os pauzinhos, junto lá com o Congresso, para esquecer essa lei, deixar essa lei de lado. Então, essa parte aí eu votei no atual governo, não estou apoiando não, tá. Não é porque eu votei nos caras que eu tenho que apoiar tudo que eles fazem ou deixam de fazer também, tá. A gente tem que ter um senso crítico para poder não ser um alienado. Bom, alguns direitos que as mulheres ganharam ao longo das décadas, tá. Para quem não sabe, as mulheres só passaram a poder votar no Brasil em 1932, na Constituição de 32. Primeiras eleições com mulheres foi em 34, né. Hã, direito tornado obrigatório em 65, tá. A luta pelo voto feminino materializa o movimento sufragista, né, que começou na França, tá, e alcançou o Brasil depois de um tempo. Aqui nós temos algumas leis voltadas para o feminino, tá, e as conquistas ou proibições que elas aconteceram. Então, por exemplo, durante o período imperial, nós tivemos a proibição do voto feminino em todos os momentos, tá. Aí em 32 isso é alcançado, primeiro a eleição com o voto feminino foi em 34, não era obrigatório ainda. Nós temos em 45 a Lei Agamenon, que o voto feminino é voluntário para as mulheres que não exerçam profissão, tá. Em 46, o voto feminino é mantido voluntário. Em 50, o voto feminino é voluntário para as mulheres que não exercem profissão lucrativa de novo. E em 65, o voto se torna obrigatório para todos, tá, tanto para homens quanto para mulheres, que seria o sufrágio universal, tá. Outras aberrações jurídicas, né, por exemplo, que já aconteciam, Código Civil, deixou de ser considerada a virgindade feminina um requisito legal para o reconhecimento do casamento por parte do homem.
Para quem não sabe, até uns 30 anos atrás, 2003, tá? Só em 2003 isso foi abolido. Por exemplo, eu me casei, minha mulher não é virgem, eu podia anular o casamento, por falta de virgindade da mulher, tá? O direito legal de um homem agir com violência e legítima defesa de sua honra, quando descoberto o adultério feminino. Então, por exemplo, descobriu que a mulher traiu ele podia bater na mulher, até matar a mulher. Ah, seria a defesa da honra. Então ele não seria nem julgado. Olha que louco, tá? Embora não reconhecido em cortes judiciais, ainda não foi totalmente expurgado. Então ainda leva-se em conta que o homem estava sob forte trauma psicológico. Então ele matou a mulher porque ele descobriu a traição e estava sob forte trauma. Então o advogado de defesa fazia de tudo para inocentá-lo. As mulheres casadas só poderiam trabalhar sem autorização prévia do marido a partir de 62, tá? Então, por exemplo, você ia trabalhar, você tinha que ter uma carta do seu marido autorizando você a trabalhar, senão não podia, tá? Até essa data, elas eram proibidas de abrir uma empresa ou ter conta no banco, ou até mesmo viajar sem o consentimento do parceiro, tá? Em alguns países, a falta de autonomia feminina ainda impede que mulheres dirijam automóveis ou até mesmo estudem. Um dos nomes mais conhecidos por conta de defesa dos direitos humanos, o estatuto é a Malala, tá? Paquistanesa, nascida em 97, alguns devem já ouvir falar dela, tá? E aí ela tem um livro que é muito importante, que é o Sou Malala, que é o final do nossa aula aqui. Eu vou deixar em aberto para vocês lerem depois, tá? Já tá lá, eu já coloquei essa aula para vocês, disponível lá no PowerPoint, tá? No Proesc, tá, pessoal? Beleza? Bom, espero que tenham gostado da aula aí, beleza?